O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir com força, com alegria. Palavra de Deus. Vamos nos sentando e cantando. Lembrai as maravilhas do Senhor. Lembrai as maravilhas do Senhor. Só vocês. Lembrai. Lembrai as maravilhas. Eleva o teu braço, canta mais uma vez. Lembrai as maravilhas. Lembrai. Se convence disso. Lembrai as maravilhas do Senhor. Juntos, força, diga. Lembrai as maravilhas do Senhor. Quantas? Lembrai as maravilhas do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, por ocasião desta quinta-feira da 14ª semana do tempo comum, a liturgia da igreja nos ofereceu como primeira leitura um trecho do capítulo 44 do livro do Gênesis, que trata do desfecho da vida de José, patriarca do povo de Israel, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Portanto, ele tinha uma descendência promissora. Era um rapazinho ligado diretamente à raiz do povo judeu. E eu, como padre, quero acreditar que você, como um bom católico que é, você conhece, pelo menos de forma intuitiva, a história deste homem. Você se recorda que José era aquele menino sonhador, ele tinha sonhos e por causa disso era invejado. O pai o mimava por demais ao ponto de lhe dar uma túnica diferenciada dos seus irmãos. E os seus irmãos, um dia tomados de ódio, porque imaginavam que toda a ruína deles diante do pai dependia exclusivamente do sucesso do irmão, pegaram o irmão, jogaram-no numa cisterna
E ali o deixaram por bastante tempo, até que tiveram uma ideia mais formidável. Por que deixá-lo ali? Se nós podemos ganhar dinheiro à custa dele. Então tiraram José da cisterna e o venderam como escravo, para ser levado para o Egito. Mas só que, por causa dos seus dotes, dos seus talentos, José progrediu, e de escravo que era, ele passou a ser o primeiro-ministro no Egito. E ali ele salvou não apenas o Egito, mas toda a terra de uma fome que apareceu naqueles dias. E nós estamos justamente neste ponto da leitura, onde os irmãos de José, aqueles que venderam-no como escravo, saíram de Canaã porque não tinham o que comer e vieram até o Egito sem saber que o irmão deles é que era o primeiro-ministro. E eles chegam ali mendigando um pouco de comida, quando José os reconhece e diz: são os meus irmãos. Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo não havia supermercado como hoje. As pessoas viviam daquilo que se plantava, e se não dava, as pessoas morriam de fome, porque não havia um lugar onde eles iam e comprassem, por exemplo, um saco de arroz, 1 quilo de feijão, melhor, não tinha um mercadinho onde eles iam e compravam um miojo. Eu naquele tempo ia estar no saco. Não se tinha, o milho não era enlatado, as ervilhas não vinham em conservas. Então a pessoa vivia daquilo que se dava, e se não dava, provavelmente aquela família ia perecer de fome. Mas veja, aqueles dias foram 7 anos de fome. Eu penso que poucos de nós aqui vimos o que é uma fome de verdade. É certo que no meio de nós tem alguns que são esfomeados, né? Mas que passaram fome, eu acredito que não. Você pode até cutucar a pessoa do seu lado e falar assim: ah lá, Zé, tá falando de você, ó. Sabe aquele cara que veio na caravana comendo lá da sua cidade até aqui? Que o biscoito dele, você viu que era torradinho, porque o barulho do biscoito não deixava você dormir a viagem inteira. Pois bem, nós aqui somos esfomeados, mas passar fome, gente, é uma situação crítica, caótica. Não ter o que comer é triste demais. Eu, quando era diácono, nós íamos fazer pastoral numa cidade aqui no final de São Paulo, Bananal. E daqui para Bananal, a gente precisa cortar a serra. E íamos, um seminarista junto comigo, era diácono como eu. Ele ia na carona e eu ia dirigindo. Mas era tanta curva, que, gente, eu dirigindo eu passava mal. E o meu colega que estava do meu lado, ele era assim franzininho, fraco, tadinho. De negro que era, ele chegava lá roxo. E eu olhava para ele com aquela ânsia de vômito. E a gente sem saber o que ia comer naquele dia, se ia ter comida ou não, porque dependia da hora que a gente ia chegar, dependia dos trabalhos que íamos fazer na paróquia. E às vezes a gente tinha que aguentar firme, porque estava com fome. E eu pensava assim: gente, ele não pode vomitar. Não vomita. Imagina, ele ia desperdiçar uma refeição. E a gente sem o ter o que comer. Em época de crise, gente, a gente não enjeita nada. A gente procura tudo que tem. E veja, e os filhos de Jacó saíram então na recata, e eles encontraram refúgio justamente ali, na corte do faraó no Egito, sem saber, era o irmão deles, aquele que dividia
a despensa, mas José os reconheceu, e nós vimos aqui que beleza da narrativa do livro do Gênesis, como que José perdoou os seus irmãos e a consciência que ele tinha do projeto de Deus, quando ele disse assim: meus irmãos, aproximai-vos de mim, eu sou José, o vosso irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido para este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós. Olha a consciência que José tinha. Mas a melhor notícia foi para os irmãos famintos. O príncipe do Egito é nosso irmão, e o melhor, ele não está com raiva de nós. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Vamos dizer bem alto: o príncipe é meu irmão, e ele não está irado comigo. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim: o príncipe é teu irmão, e ele não está irado contigo. Eu tenho tanta certeza, meu irmão, minha irmã, que é isso que Deus está querendo nos dizer nessa missa de quinta-feira do PHN, porque esse mesmo motivo, esse mesmo tema se repete também no Evangelho. Veja que o Evangelho de São Mateus diz que aquelas pessoas que seguiam Jesus estavam famintas. Também eles não estavam podendo desperdiçar nenhuma refeição vomitando. Eles estavam atrás de Jesus famintos, e não era apenas de pão. As pessoas estavam atrás de Jesus sedentas de milagres, sedentas de ensinamento, sedentas de doutrina. E naquele momento, quando Jesus olhou para aquela multidão reunida diante dele, como os filhos de Jacó na primeira leitura, todos eles com fome, diz São Mateus que Jesus disse assim: este povo está como ovelhas que não tem pastor, vamos rezar, vamos pedir que o Pai envie obreiros para a colheita, porque a fazenda é muito grande, o serviço é muito e os operários são poucos. E foi naquele momento que Jesus escolheu 12 apóstolos, e São Mateus, ainda nessa semana na liturgia, nomeou cada um deles para nós. E no dia de hoje, Jesus então está enviando estes apóstolos para esses que estavam famintos. E Jesus, no início do Evangelho, diz assim: veja, em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. 4 coisas: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Pense numa enrascada que Jesus pôs os discípulos. Curar doente quer dizer que eu vou para um lugar onde tem enfermidade. Ressuscitar os mortos, nós vamos para um velório. Purificar leprosos, para onde Ele está nos mandando? Para um lugar impuro. Expulsai o diabo. O que eles iam fazer? Lidar com coisas malditas: enfermidade, morte, impureza e maldição. Enfermidade, impureza, que mais? Morte e maldição. Deixa eu dizer uma coisa para você. De repente você tenha chegado aqui no PHN de 2017 desse jeito: enfermo, morto,
impuro e maldito. Mas só que a primeira coisa que Jesus mandou fazer foi anunciar: o reino de Deus está próximo. E eu tenho uma notícia para te dar. Mesmo que você tenha chegado aqui enfermo, impuro, morto, amaldiçoado, o príncipe, ele é o teu irmão, e ele não está com raiva de você. Pelo contrário, ele mandou dizer: eu estou próximo de vocês, eu estou com vocês. E o lema do nosso PHN é justamente esse: coragem, levanta-te, ele te chama. Meu irmão, se você chegou aqui só a capa da gaita, se você está aqui só o chassi do grilo, só o pó da rabiola, eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai te sacudir de uma maneira tal, porque Ele é o príncipe, e Ele está dizendo: eu estou próximo de você. Levanta, ergue a sua cabeça. Aquele que é o príncipe, ele é o seu irmão. No Egito, aonde você está, precário de pão, sedento de água, sem rumo, sem norte. Talvez você chegou aqui tão ruim que no ano passado você tinha namorada, esse ano você chegou aqui chupando o dedo. Ano passado você veio de carro próprio, dessa vez você veio de especial, de caravana. De repente você chegou aqui cheio de dívidas, você chegou aqui cheio de vícios. De repente você no ano passado fez inúmeros propósitos e saiu daqui afogueado. E esse ano, por algum motivo, você caiu aqui de novo no PHN. Mas você nem sabe como que você veio, porque você estava a decepção em pessoa, decepcionado contigo mesmo. Deixa eu dizer, Jesus, Ele tem a fonte para saciar a sede que você tem, a fome que você tem. Não importa se você está enfermo, morto, impuro, endemoniado, o reino de Deus está próximo, disse Jesus. Anunciem isso. Se Jesus pediu para anunciar, mais uma vez eu me faço boca do Evangelho para dizer para você: Ele nos prometeu que quando nós nos reuníssemos 2 ou mais, no nome dEle, Ele estaria no meio de nós. Ele está aí, do seu lado, nesse momento. No meio da escassez, no meio da podridão, no meio do lixo, no meio do nada, no meio da fome, no meio do deserto, o príncipe é meu irmão. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim para ela: o príncipe é meu irmão. O príncipe é meu irmão. O autor da carta aos Hebreus diz isso lá em Hebreus 2:6. Ele não se envergonhou de chamar de seus irmãos aquele que comprou com o seu sangue. Jesus não se envergonha de você. Ele não tem vergonha de você quando você, esquecendo-se dos seus propósitos, foi para a boca de fumo. Ele não se envergonha de você quando você foi para a prostituição. Jesus não se envergonha de você, mas ao contrário, como príncipe que é, Ele está te chamando, Ele está te dizendo: venha de novo, volte. Assim como muitas vezes você vai escutar durante esse fim de semana aqui nesse palco: coragem, levanta-te, Ele te chama. Quando eu ainda nem sabia que eu estaria pregando neste acampamento, eu perguntei ao Dunga qual era o tema
deste ano, e ele me disse esse versículo, coragem, levanta-te. Ele te chama, e o Dunga dizia assim: o nosso objetivo este ano é incentivar os jovens que estão inertes, que estão passivos, que estão caídos, que estão passivos. Portanto, meu irmão, por que você vai ficar jogado, caído, perdido, acabrunhado diante da vida, se o príncipe é teu irmão? Se a fonte de abastecimento do Egito pertence a ele, se a chave da despensa está na cinta dele, por que nós haveríamos de morrer de fome se o dono do mundo é o meu irmão? O dono da prata e do ouro, ele se chama Jesus, ele é o príncipe e ele é o meu irmão. Ainda que tudo seja contrário ao seu redor, Deus, ele quer te saciar no momento que você tem fome. Quantos aqui têm fome de felicidade, de vida com Deus, de alegria, de prosperidade, de bênção, de alegria? Pois aqui do palco, vendo as mãos erguidas de vocês, eu me coloco agora com aquele mesmo sentimento de Jesus, que olhava para aquelas ovelhas e pensava: eles não têm pastor. E de dizer a eles que eu estou próximo, que eu não estou longe demais, que eu estou perto. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você quando você estava na sarjeta. Ele não esqueceu de você quando todos os seus amigos da balada foram embora e você ficou lá pinguço, jogado no chão. E no outro dia de vergonha você amanheceu porque os amigos foram e quem te buscou foi teu pai e a tua mãe. Ele está perto de você. Ele está perto de você, próximo de você. O príncipe, ele é o meu irmão. Antes de terminarmos esta pregação, eu gostaria de ler para você, e eu vou ler para ser bem fiel à história, porque não se trata apenas de uma história, mas de um fato verídico. Aconteceu em 1988, numa cidade que se chama Leninakan, uma cidade da República Armênia. Eu vou ler para você. Diz que naquele mês de dezembro do ano de 1988, um grande terremoto ceifou nada menos do que 25 mil vidas, destruindo extensa região do território da Armênia. Uma mulher de apenas 26 anos, chamada Susana, ficou soterrada por quase 8 dias com a sua filhinha de 4 anos de idade. O relato é comovedor. Susana, imobilizada, de costas, bastante contundida, tinha acima da sua cabeça uma grande placa de concreto com 50 centímetros de espessura e um cano de água caído sobre um dos seus ombros, que a impedia de se colocar de pé. O frio era rigoroso e a filhinha, agarrada à sua mãe, pediu: mamãe, eu estou com sede. Susana conseguiu mexer um braço e encontrou um pote de geleia de framboesa que caíra do armário da cozinha. Mas o doce durou pouco tempo e a criança continuou com vontade de beber. Percebendo que a menina estava cada vez mais fraca e gemia baixinho, Susana, desesperada, julgou que a filha iria morrer de sede.
ela não tinha nada para lhe dar, nem água, nem líquido algum, foi quando ela se lembrou do seu próprio sangue. Mesmo com os dedos endurecidos de frio, ela tateou até achar o pote de geleia. Quebrou o pote e com um caco de vidro cortou o dedo indicador, dando para a menina sugar. Mas as poucas gotas de sangue não foram suficientes. E a menina disse: mamãe, quero mais. E choramingava. Susana, condoída e angustiada, fez mais talhos na mão, apertando os dedos para aumentar o fluxo de sangue. Admitiu a ideia de que iria morrer, mas queria pelo menos salvar a sua filha. Apesar da temperatura baixíssima, mesmo assim soterrada, lutou até tirar as roupas e com elas agasalhar a garota. Com um pedaço de pano encontrado no chão, improvisou também uma espécie de cama para a menina. Os dias se passaram e os pedidos da criança querendo beber algo eram cada vez mais insistentes. Susana continuou a doação de sangue, lembrada de certo explorador do Ártico, que havia visto na televisão e que manteve vivo assim o seu companheiro desmaiado. Ante o suplício desta tão dolorosa situação e tamanho sufoco, chegou até perder a noção do tempo e não sabia nem mesmo o dia em que havia cortado os dedos. Em meio às alucinações que passou a ter, via mesas repletas de comidas e de bebidas. Gritava de vez em quando, pedindo socorro, embora sem perspectiva de ser ouvida. Contudo, no dia 14 de dezembro, quase 8 dias depois de ser soterrada, equipes de resgate ouviram os gritos e removeram a laje. Retiraram dos escombros Susana e a sua filha. Ambas estavam salvas e foram transportadas de helicóptero para a capital da República Armênia. Graças ao coração de mãe, que priorizou a salvação do filho em detrimento da sua própria vida. Meus irmãos, e nesta Eucaristia, a história de Susana se repete mais uma vez, porque nós, homens e mulheres, jovens, meninas e rapazes de todo o Brasil, viemos aqui sedentos, como os filhos de Jacó no deserto, e o príncipe é nosso irmão. Eu tenho uma notícia também para te dar. Ele não vai te dar apenas alimento, como José deu a seus irmãos. Ele vai te dar, neste altar, em poucos momentos, o próprio sangue que Ele mesmo verteu na cruz. Jesus quer salvar a sua vida, saciando a sua sede com o sangue que Ele mesmo entregou por você. Você aceita? Eu queria que você ficasse de pé. Senhor Deus, aqui estamos nós, pessoas a quem o Senhor enviou a tua igreja, mortos. Quantos mortos estão aqui, Jesus? Mortos na sua dignidade, mortos na sua honradez, mortos na sua autoestima,
Eis aqui, Senhor, pessoas enfermas, enfermidades psicológicas, pânico, depressão. Quantos enfermos, Jesus? Quantos com doença sexualmente transmissível? Enfermos porque são dependentes químicos. Somos impuros. Impuros na nossa mente, na nossa boca, no nosso proceder, nas mensagens que passamos e recebemos. Impuros. Quantos, Senhor, aqui amaldiçoados, que o diabo encontrou vez, que ele veio para roubar, matar, destruir. Mortos, enfermos, impuros, amaldiçoados. Mas debaixo, Jesus, de todos esses escombros, nós viemos aqui para bebermos do Teu sangue. Viemos aqui para nos saciar do Teu sangue. Viemos aqui comer de Ti, beber de Ti. E com confiança nesse momento nós fazemos isso, porque nós temos certeza. O príncipe, o rei, ele é o meu irmão. Coloque a mão no seu coração. O reino de Deus está próximo. Receba daquilo que Ele tem para te dar. Receba agora. Receba. Te damos, Senhor, a nossa vida. Recebe-nos, Senhor, sedentos, debaixo dos escombros, mas somos Teus. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Diga, eu também quero. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. E clame. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. O céu está aberto, cante hoje o céu. Hoje isso, para nos saciar toda a graça. Abre os teus braços e diga: eu também, eu também quero me derramar de todo o meu coração. Eu quero nos braços do Pai. Força, juventude, clame. Vem, oh vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Pega o teu braço e clame, vem, vem, oh vem, Espírito Santo, Espírito, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. E declara: hoje
poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu quero ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu quero ser renascer, teu poder renascer. Só você vem, Espírito Santo, com teu poder pega o teu braço e por um instante, só na sua voz do Espírito agora. Deixe que Ele venha saciar a nossa sede. Ele, o príncipe Jesus, sacia a nossa fome, Senhor. Dá-nos a tua provisão. E o que nós queremos, Senhor, é o teu Espírito, é o Espírito Santo. Pois sim, o temos, Senhor, temos tudo, Senhor. Sim, a nossa alma tem sede de ti, Senhor. Temos sede de ti, o teu Espírito, o teu poder, a tua graça. Sopra, Senhor, sacia, Senhor, preenche, mata a nossa fome, Senhor, mas com abundância, Senhor. Sim, com abundância, Senhor, de dons, de carismas, de ousadia, de intrepidez. Vem, Senhor, levanta-nos, Senhor, vem, Espírito, vem, ó, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser. Grita, vem, 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 ó, vem sobre nós, com teu poder, toca meu ser, fluir. E repita bem forte comigo: eu estou sedento, Eu estou sedento, mas o príncipe mas o príncipe é meu irmão. é meu irmão. E aplauda o Rei dos Reis, Jesus, fonte de vida, aquele que mata a nossa sede, a nossa fome de Deus. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!